Andrea Werner é formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em 2010, após seu filho receber o diagnóstico de autismo, passou a estudar a condição e, em seguida, criou o blog Lagarta Vira Pupa, com a intenção de falar de suas experiências como mãe de um autista. O projeto ganhou relevância nacional, sendo criado o Instituto de mesmo nome, formado por mães de crianças com deficiência e mulheres com deficiência, entre elas autistas. Andrea Werner é autora de livros infantis sobre o tema, reconhecidos pela abordagem sensível e inclusiva. Foi eleita deputada estadual pelo PSB de São Paulo em 2022, com mais de 88 mil votos. Em seu primeiro mandato na Alesp, foi escolhida pelos deputados e deputadas para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, comissão criada nesta 20ª legislatura. É coordenadora de 2 frentes parlamentares no Parlamento Paulista, uma em defesa da inclusão escolar e outra em defesa da saúde mental. Em 2023, também recebeu o diagnóstico de autismo, após anos de luta pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, como acesso ao laudo médico e terapias adequadas. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado e do país, com informação de qualidade e interesse da população. Na edição de hoje, temos o prazer de receber a deputada Andrea Werner, do PSB. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e tem uma ampla trajetória de luta por uma sociedade mais inclusiva e diversa. E ainda com 6 leis já sancionadas pelo governo do estado. Bem-vinda ao Conexão Paulista, deputada. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. E também tenho o prazer de dividir o programa de hoje com o jornalista Ronaldo Penido, que é meu colega aqui da Rede Alesp. Obrigada pela parceria, Ronaldo. Eu que agradeço, Camila. Olá, deputada. Vai ser um prazer enorme nós falarmos sobre este tema tão importante, uma abordagem sobre os direitos da pessoa com deficiência. E a gente abre o Conexão com destaque para a nova lei que é de autoria da deputada Andrea Werner, inclusive já está aparecendo aqui no telão, vamos conferir junto. Olha só, é uma publicação da deputada referente a essa lei em que ela escreve: estou muito feliz com a sanção dessa lei, da qual sou coautora. Agora, os cinemas de São Paulo terão ao menos uma sessão mensal adaptada para pessoas autistas, com ajustes sensoriais. Cultura e lazer também são direitos. Acessibilidade importa muito, né, deputada? Sim, a gente precisa discutir sobre acessibilidade, porque são vários tipos diferentes de acessibilidades e, principalmente, a gente discutir acessibilidade no lazer e na cultura, porque por muitos e muitos anos tinha-se essa percepção de que a pessoa com deficiência só vai na terapia ou só vai no médico, né? No máximo na escola. Mas agora a gente tem trazido isso muito à tona, né, que a pessoa com deficiência tem direito de ir em todos os lugares e os lugares é que tem que se adaptar. A gente tem uma legislação muito robusta a esse respeito, que é a Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015, e infelizmente muitos lugares ainda não estão adaptados para poder fazer isso acontecer. Agora, deputada, na semana passada nós fizemos uma reportagem falando sobre essa questão da lei que prevê aí sessões adaptadas no cinema. Como vai ser para que as sessões, as salas de cinema venham se adequar? Olha, isso já acontecia de forma esporádica, né? Já faz uns anos que começaram a fazer algumas sessões, o nome era Sessão Azul, eu cheguei até aí em uma com meu filho, isso já faz uns 10 anos, se eu não me engano. Mas eram iniciativas esporádicas que aconteciam, você nunca sabia quando ia ter, onde ia ter, enfim. É importante a gente ter isso como política pública para que as famílias saibam que pelo menos uma vez por mês vai acontecer. E não é tão difícil assim se adaptar. O cinema vai ter que diminuir um pouco as luzes, deixar as luzes levemente acesas, diminuir um pouco o som também, na minha opinião diminuiu bastante, porque eu fico bastante incomodada também com o som do cinema, e permitir que essas pessoas transitem, né? Porque às vezes um autista consegue ficar ali dentro por um tempo, mas aí ele já vai precisar dar uma refrescada e se organizar ali fora, mas depois ele pode voltar. Então, as alterações básicas são essas. E é importante a gente reafirmar também que essa lei não beneficia só autistas.
A gente está falando de autistas porque a maioria absoluta dos autistas tem o transtorno de processamento sensorial, que é o que acaba interferindo aí numa ida ao cinema. Mas pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, pessoas com vários outros tipos de diferenças também podem ter esse transtorno. Então não é uma coisa que vai beneficiar só os autistas. E além dessa lei, a senhora tem outras leis também, né, já aprovadas referente a esse público. É o meu foco, né? Eu fui eleita pelas pessoas com deficiências e suas famílias, então a gente tem inclusive um time de acolhimento que é só para falar com a população, ouvir denúncias, pedir, conversar, saber se as pessoas estão precisando de algum tipo de informação. É assim que o nosso gabinete toca, né? É pensando nessas famílias. Então, se você olhar os projetos de lei que a gente protocolou nesses mais de 3 anos, mais de 100 projetos de lei, a maioria absoluta é sobre pessoas com deficiência ou doenças raras ou doenças crônicas graves. Quando a gente fala especificamente desse projeto de lei que trata da questão do cinema, é exatamente aquilo que a senhora colocou na publicação. É também uma forma de garantir o direito ao acesso à cultura, que é um direito de todos. Sim, como eu falei, a gente está ainda começando, né, para que as pessoas entendam essa questão do direito à cultura, sendo que a gente ainda não tem o direito ao lazer direito, né? Eu tenho amigas que são cadeirantes, que são usuárias de cadeiras de rodas, que dizem que é difícil você achar um bar que tenha, por exemplo, um banheiro adaptado para uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas. E que muitas vezes elas escutam que não tem que adaptar, que é elas que não deveriam estar ali. Então, ainda tem muita gente na nossa sociedade que acha que, de fato, pessoas com deficiência não deveriam estar em alguns lugares. Porque tem o que a gente fala que é a barreira atitudinal, né, que é a principal barreira. As barreiras arquitetônicas, outros tipos de barreiras, a gente trabalha depois. Mas enquanto ainda houver essa barreira atitudinal, aí as coisas de fato ficam mais difíceis. Essa é aquela barreira que está em quem projeta, em quem está construindo aquele espaço, sem pensar na acessibilidade de todas as populações. E a gente tem aqui um cenário no nosso país e até no mundo em que, por décadas, essas pessoas, de fato, ficavam trancadas em casa, elas não apareciam. Né? De vez em quando eu escuto assim, nossa, está tendo uma epidemia de autismo, porque quantos autistas tem na escola? É porque esses autistas não estavam na escola antes. Autistas como meu filho, que é nível 3 de suporte, com deficiência intelectual que não fala, não estavam na escola há algumas décadas atrás. Então, hoje, como a gente tem uma legislação muito robusta que, inclusive, obriga que as escolas recebam esses alunos, eles estão ali, mas antes eles estavam ou institucionalizados ou trancados dentro de casa. Muita gente lembra de quando era criança e visitar um amigo do pai, a família, e ter uma criança, um adolescente trancado dentro de um quarto fazendo barulho, que ninguém falava a respeito daquilo, né? Eu mesma tenho essa lembrança. Era assim que se tocava as coisas. Então, essa mudança de paradigma, mudança de pensamento, eu acho que ainda é o processo mais difícil que a gente passa. Deputada, perdão. Por favor. Deputada, em relação à adaptação das escolas, como tem sido as escolas para receberem essas crianças, esses adolescentes autistas, já que muitas delas ainda se recusam. Infelizmente, nós temos visto um certo preconceito com as crianças que são portadoras de TEA. Infelizmente, né, porque a Lei Brasileira de Inclusão já tem aí mais de 10 anos, ela é de 2015, e a gente também tem leis específicas, inclusive uma minha que foi aprovada aqui no estado de São Paulo, que multa escolas que recusem a matrícula. Infelizmente, principalmente as escolas particulares ainda fazem muito isso, e esse é um dos motivos pelos quais a gente tem tantos alunos autistas na rede pública. Às vezes a gente tem 3 a 4 autistas por sala, eu visito muita escola, então eu vejo isso com frequência, sem falar nas outras deficiências, o aluno com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com uma doença rara, aquele aluno que a professora sabe que tem alguma coisa, mas ainda não está laudado. Então, o cenário nas escolas públicas fica pior por causa disso. E tem jeitos também mais sutis que as escolas fazem isso, de ir excluindo, elas aceitam porque elas sabem que pode dar problema para elas se recusar, mas elas vão excluindo sutilmente aquele aluno. Mãe, amanhã tem um passeio, mas não manda o seu filho não, porque não tem ninguém para ficar com ele, e aí ele não vai saber brincar com os coleguinhas, pode ser perigoso para ele. Mãe, a gente tem que te falar que seu filho não está aprendendo nada, viu? A gente faz o melhor aqui, mas ele só quer ficar no cantinho da sala mexendo com a bolinha. Aí vai passando o tempo, a própria mãe percebe que aquilo ali não está servindo de nada para o filho dela e resolve tirar o filho da escola. Então, esse tipo de prática, infelizmente, é muito frequente ainda. E também a necessidade de um preparo, né, desses profissionais que estão atuando com essas pessoas, também para dar um atendimento adequado. Sim, eu tenho projetos de lei nesse sentido, que a formação continuada dos professores seja baseada em práticas baseadas em evidência, porque ainda tem uma resistência muito grande dentro da educação com relação à presença de qualquer prática que seja associada à saúde.
Não, escola é só educação, aqui só pode ter educação, o professor só tem que saber de educação. Eu entendo, porém, a gente não está mais nos anos 90, quando a gente não tinha alunos como meu filho ou outros alunos com deficiência intelectual, com dificuldades variadas dentro da escola. Se o cenário dentro da escola mudou, a gente precisa mudar também o cenário dentro da escola no sentido de adaptação dos professores, de uma formação, dos diretores, dos coordenadores, inspetores, enfim. A inclusão, ela tem que ser para todo mundo ali, todo mundo tem que saber o que fazer. Desde a pessoa que fica na cantina até o porteiro da escola tem que saber, porque é justamente por esse motivo que às vezes criança autista foge de escola. Porque o porteiro não tem ideia de que não pode deixar muito tempo aberto porque aquela criança tem tendência a fugir, né? Então, é um treinamento que ele tem que abordar todo mundo que trabalha ali naquela escola e a gente ainda tem muita resistência com relação a isso. Me chamou a atenção aqui, até na sua fala, que a senhora comentou sobre a questão até da cantina, né? Tem a questão da seletividade alimentar também, né? Que as escolas precisam também se preparar, porque talvez a pessoa com TEA talvez vai recusar um determinado alimento, mas vai preferir outro. Tem uma questão de crocância, uma questão da cor, isso também precisa ser olhado, né, deputada? É um dos motivos pelos quais eu propus um projeto de lei que foi sancionado ano passado pelo governador e virou lei, que autoriza crianças que tenham seletividade alimentar ou alergia alimentar ou outra condição que justifique, por exemplo, diabetes, doença celíaca, que elas possam levar o seu alimento para a escola. O ideal seria que a escola fornecesse? Seria, porém, eu sou mãe. Eu sei como isso funciona. Para quem tem um filho com uma alergia alimentar grave, você confiaria 100% que não teve nenhuma contaminação cruzada, nada daquilo no alimento que a escola vai fornecer, sendo que seu filho pode morrer se acontecer alguma coisa assim? Então, a gente resolveu começar do mais básico, que é, as famílias sempre pediam para que esse alimento pudesse entrar e muitas escolas não deixavam. E agora a gente tem essa lei que foi sancionada, que permite que a criança entre com esse alimento na escola. Já foi uma grande vitória e assim de pouquinho em pouquinho a gente vai. Certo. Agora, deputada, a senhora falou agora há pouco a respeito da inclusão dentro do ambiente escolar. Essa inclusão passa também pela capacitação dos professores e dos profissionais de educação de uma maneira em geral? Passa, no meu ponto de vista isso é obrigatório, mas de novo, a gente tem uma grande briga aí, porque tem teóricos da educação mais ligados àquelas teorias mais antigas da educação especial que dizem que a saúde não pode entrar aí. Então, o que tem acontecido, inclusive eu fiz um react recentemente sobre um vídeo no meu perfil, o que tem acontecido é, as escolas, quando um aluno autista ou com TOD, que é o transtorno opositor desafiante, quando ele entra em crise, as escolas chamam a GCM, chamam a PM, porque não tem ninguém ali capacitado para identificar sinais de que aquela criança ou adolescente vai entrar em crise e muito menos agir em cima dessa situação, saber fazer, se for necessário, uma contenção devida, que não machuque aquela criança ou adolescente. Então, é muito comum que a gente receba denúncias no gabinete de escolas que tem chamada PM, por quê? Ainda tem essa filosofia de que o professor não precisa entender nada disso, o professor só precisa saber de educação. E, de novo, nos anos 90 isso poderia até fazer sentido. Hoje em dia, com 3 a 4 autistas por sala, e sabendo que a crise vem de coisas muito, que às vezes estão dentro do autista, é um pensamento, é uma fome, é uma dor, não é controlável por quem está de fora, até quando a gente vai continuar insistindo nisso? Eu acho que o básico seria pelo menos ter um inspetor de corredor, uma coordenadora que soubesse agir nesse momento, porque senão o que acontece é gerar um ambiente em que todo mundo tem raiva de todo mundo. Os outros alunos ficam com raiva daquele aluno com deficiência, a mãe desse aluno com deficiência fica com raiva da professora, da diretora, a professora fica com raiva por estar sendo submetida a condições para as quais ela não foi treinada, não estudou. Então, é esse o ambiente atualmente, por causa dessa inação de muitas secretarias da educação e até do MEC com relação a esse tema de treinamento de professores com algumas especificidades, né? Inclusive, teve um caso recente, né, em um estado próximo, que é esse que a senhora se refere. Sim, foi em Minas Gerais, mas aqui no gabinete a gente já recebeu algumas denúncias, a gente já visitou a escola para entender o que aconteceu. E é muito difícil a gente apontar o dedo e falar, mas essa diretora, essa professora. É a única coisa que eles pensaram que poderiam fazer naquele momento, porque eles não sabem o que fazer. Né? Então, até quando a gente vai ficar tampando sol com a peneira? Eu sempre costumo dizer que é assim, no momento em que o Brasil, como Estado, decidiu que todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola comum, independente das suas especificidades, se a determinação foi essa, então a gente deveria estar dando condições para que todos eles estivessem na escola, e isso inclui um treinamento
dos professores. Mas o que foi feito no Brasil foi diminuir absurdamente o financiamento das escolas especializadas, porque não, aqui não pode, isso é segregação. Mas cadê o investimento na escola inclusiva de verdade? Ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro, porque aqui não foi. Né? Então, isso é o grande problema que a gente tem hoje. As mães, na verdade, não têm opção, porque não é, não está dando certo a inclusão na escola, eles não estão preparados, então vou pôr na escola especializada. Qual? As APAES estão lotadas, né? Eu costumo ajudar muitas APAES com emenda parlamentar, mas todas têm fila de espera, e são pouquíssimas as escolas especializadas que ainda existem nas cidades do estado de São Paulo. Ainda falando sobre educação, a senhora, agora a gente vinha falando sobre educação básica, né? Mas a senhora também tem um projeto de lei que diz respeito à questão de reserva de vagas para pessoas com deficiência para curso técnico, também de nível médio e superior. É uma forma também de garantir esse acesso. Isso. A gente já tem a política de cotas federal, mas faltava isso de uma forma mais detalhada aqui no estado, então eu entrei como coautora nesse projeto também, porque a gente precisa entender que as pessoas com deficiência não estão entrando em igualdade de condições com as outras pessoas. Né, o maior índice de analfabetismo, para começar, é entre pessoas com deficiência no nosso país, justamente por essa dificuldade de acesso à educação. Então, as pessoas com deficiência que conseguem entrar na educação e se manter na educação, elas estão passando por muito mais dificuldades do que as pessoas sem deficiência. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma política de cotas para que a gente possa equalizar essa entrada no mercado de trabalho. Certo. Deputada, a senhora, como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, recebe muitas demandas no seu gabinete. Eu gostaria de saber, e o público também, como é que é essa demanda que chega para a senhora lá no seu gabinete? Está de portas abertas para as famílias de pessoas com autismo e também pessoas neurodivergentes. Olha, é o único gabinete que eu saiba que tem uma equipe de acolhimento. A gente tem 4 pessoas no gabinete que são mães atípicas, que toda vez que aparece no nosso inbox de alguma rede social, alguma dúvida, questionamento, denúncia, a gente direciona direto para elas, para essas meninas, que marcam uma reunião online com essa pessoa para entender direito a demanda. Se for uma informação, já passa a informação. Se a pessoa precisar de uma orientação, olha, você precisa ir na defensoria, você precisa ir no CRAS, no CREAS, a pessoa já vai receber essa orientação ali. E dependendo do nível da denúncia, a gente vai oficiar um prefeito, vai oficiar um secretário de educação, um secretário da saúde. A gente mandou mais de 1000 ofícios nesses 3 anos de trabalho e a gente também viaja com o nosso gabinete itinerante, que a gente chama de gabinete na rua. Né? Então, faz pouco mais de uma semana que a gente esteve em Elias Fausto. A gente já fez esse gabinete na rua em vários lugares diferentes e a gente monta geralmente em um lugar, em parceria com alguma associação, e as mães, pais podem ir, sentar, tirar essa dúvida. E você perguntou que tipo de demandas que chegam. De tudo. Para você ter noção, lá em Elias Fausto, a pessoa do acolhimento que estava atendendo me mostrou assim, porque elas fazem uma ficha, deixam todo o relatório do acolhimento feito. Ela me virou a ficha para mim e estava escrito assim, só queria desabafar. Caramba. Sentou uma mãe lá que só queria desabafar. Deputada, isso é muito comum. Desculpa interromper, a gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, a gente precisa fazer uma pausa rápida aqui no Conexão Paulista, a gente volta já já. Estamos de volta com o Conexão Paulista, que recebe hoje a deputada Andréa Werner, do PSB. A gente fez uma pausa rápida aqui, a senhora estava contando uma história, né, a respeito aí do Gabinete na Rua, que é um projeto do seu gabinete. Queria que a senhora concluísse, então, essa história, né? A senhora estava conversando com uma mãe atípica, né, que deixou ali um recado, queria apenas desabafar. Vamos continuar daí. Isso é bem uma continuação do trabalho que eu fazia como ativista, né? Quando eu comecei um blog lá em 2012, as mães me procuravam muito para desabafar, dava uma sensação de que ninguém queria ouvi-las, né? Porque todo mundo fala que, se você teve um filho especial é porque Deus te escolheu, e ninguém quer ouvir o que essa mãe tem a dizer. Então, isso foi uma constante nos meus quase 15 anos de ativismo. E o nosso acolhimento vê muito isso refletido. Não são só as mães que querem fazer denúncia ou que querem informação, tem as que querem desabafar. Além disso, infelizmente, essas mães se sentem tão abandonadas, tão largadas, e 80% das vezes os maridos vão embora, inclusive, né, quando vem um diagnóstico, que às vezes a gente recebe mães com ideações suicidas também. Justamente por isso, o nosso gabinete fez um treinamento com o CVV. As pessoas do acolhimento fizeram um treinamento com o CVV para saber como agir caso alguma mãe entre em contato
com esse tipo de conversa, com esse tipo de sensação. Então, por isso que eu falo que é inédito, é porque realmente a nossa equipe de acolhimento está fazendo uma história aqui. A gente percebe que muitas destas mães atípicas, elas se sentem desprotegidas, desamparadas e sobrecarregadas também com as atividades no dia a dia, de terem que cuidar, muitas vezes sozinhas, de um filho que é neurodivergente ou portador do TEA. Acho que as pessoas que não conhecem nenhuma mãe atípica, principalmente uma mãe atípica pobre, periférica, não têm ideia do que é. Né? Se você tem um filho autista que nunca teve acesso a um tratamento, provavelmente ele vai permanecer num quadro mais grave. E são mães que muitas vezes não podem ir no banheiro sozinhas, tomar um banho sozinhas, porque se elas fecharem a porta, o filho foge de casa, sai, pode ser atropelado, pode morrer, né? Elas não conseguem ir até algum lugar fazer um exame de saúde para saber como é que está a saúde delas, porque o filho não tolera pegar transporte público ou não tolera esperar com ela para que ela faça esse exame. Às vezes ligam da escola e falam, mãe, vem buscar o seu filho aqui, e a mãe está no trabalho, porque ela é a única que sustenta aquele filho. Então falta um pouco de compreensão justamente da dificuldade que essas mulheres têm e de como que isso vai deteriorando a saúde mental delas ao longo do tempo. A senhora acha que se faz necessário um projeto de lei que possa dar algum tipo de benefício social para essas mães? Eu tenho esse projeto de lei, que é o projeto da Renda Paulista, que tem dois objetivos, né? Não só a gente resgatar um pouco essas mulheres que muitas vezes acabam gerenciando o benefício da prestação continuada, né, o LOAS, desses filhos com deficiência e não conseguem se colocar no mercado de trabalho, mas também a gente reconhecer o cuidado como um trabalho. O cuidado é um trabalho, né? E essas mães precisam ser remuneradas, porque elas não conseguem estar fora no mercado de trabalho, porque são exclusivamente cuidadoras desse filho, não vão se aposentar, não recebem nada por isso, e o que a gente tem visto recentemente às vezes esse filho falece por questão da sua deficiência, e essa mãe que está aí com 60 anos de idade, fora do mercado de trabalho há uns 30, ela não tem como se colocar de novo, e o BPC é cortado, porque o BPC está no nome do filho. Então, a gente tem visto mães irem parar na rua, depois de anos se dedicando a cuidar de uma pessoa para quem o Estado muitas vezes virou as costas. Então, meu sonho é ver esse projeto de lei aprovado, porque seria uma justiça não só para essas mães, mas também para que a gente tenha esse trabalho do cuidado reconhecido finalmente no país. E a senhora tem feito, inclusive, um trabalho de conversar com essas mulheres, de estar, de fato, circulando aqui pelo Estado, conversando com elas. Inclusive, a gente tem um material que a gente separou de um encontro que a senhora fez em Hortolândia. Vamos rodar o VT. Gente, que a mãe tem que se dividir naqueles dois mundos, porque uma faz terapia, tem uma carga extensa de terapia, precisa de atenção também o tempo todo, então não é fácil, mas a gente vai levando, né? E sou mãe solo. No momento em que eu publiquei meu primeiro texto falando do diagnóstico do TEA, as mães começaram a me encontrar. E aí eu lembro muito bem que, assim, os primeiros comentários que apareciam ou mensagens eram todos assim, que bom que eu te achei. Eu também trabalhava, eu sou advogada, porque são muitas bocas para sustentar na minha casa. Eu fui mandada embora porque eles disseram que eu não tinha capacidade de advogar, sendo mãe de 3 crianças autistas. E aí eu falei pro meu marido que não importava onde eu fosse trabalhar, eu ia ouvir isso com certeza outras vezes, porque é um preconceito muito grande. Deputada, esse momento em que as mães se reúnem e se encontram para falar sobre talvez uma dor que seja comum, também é importante, né? É tão interessante porque tem tantos anos que eu faço isso, muito antes de ser eleita, a gente chama de roda de conversa. E sempre acontece uma catarse, assim. Eu sempre falo com elas assim, vamos nos apresentar, mas assim, em 30 segundos, fala seu nome, da idade do seu filho e passa para a próxima. Não adianta. A gente já chegou à conclusão que não adianta, porque sempre elas começam e falam, meu nome é fulana, o meu filho é o fulaninho, foi diagnosticado com tantos anos, estamos tendo muito problema na escola, meu marido me abandonou e é muito difícil, porque isso, porque elas estão num desespero para serem ouvidas, que elas não querem se apresentar e passar para a próxima, elas querem continuar falando ali, né? E o relato de uma sempre toca na outra. Eu sempre falo que é óbvio que a experiência de ser mãe atípica tem os seus recortes de classe, de raça, que tornam tudo mais difícil, mas não existe uma experiência fácil, se você é uma mãe atípica, independente de quanto dinheiro você tenha. Então, tem sempre os relatos que se encontram, né? Eu, do meu lugar de uma mulher de classe média, tem coisas que eu falo que as mulheres que são pobres ali se identificam. Por exemplo, as recusas em escola, às vezes que meu filho sofreu preconceito em lugares públicos. Então, o medo de morrer, que é a unanimidade, todas nós temos medo de morrer porque a gente não sabe quem vai cuidar dos nossos filhos.
Então, a gente tem aquelas intersecções ali que são totalmente independentes de qualquer situação particular. A senhora citou no vídeo Theo. Theo é o seu filho? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre ele também, deputada? Sim. Pode ser. Ele teve o diagnóstico e a partir do diagnóstico dele que a senhora ingressou nessa jornada. Sim, ele com 2 aninhos foi diagnosticado depois das professoras na escola notarem algumas características nele. E aquilo me rasgou, assim, né, na época, porque eu não tinha a menor noção de que eu poderia ter um filho com uma deficiência grave. Hoje em dia, olhando minha família, até a família do meu marido, eu vejo tantas pessoas que claramente são neurodivergentes sem diagnóstico, que para mim está muito claro por que o Theo veio na minha casa. Mas, enfim, naquela época eu não tinha essa noção e foi muito doloroso. E é muito doloroso para a gente, porque quando você engravida, principalmente uma gravidez muito planejada, muito desejada, você faz um monte de planos, né? E aí vira um médico e joga todas as suas certezas no lixo. Você pergunta se o seu filho vai falar, ele fala que não pode te garantir. Você pergunta se ele vai ser independente, o médico fala que não pode te garantir. A única certeza que ele te dá é que aquilo não tem cura e é para o resto da vida. Então, a gente tem que readequar as expectativas da gente, lembrar sempre, eu falo isso muito nas minhas rodas de conversa, palestras, a gente tem que lembrar sempre que o nosso filho não nos deve nada. Né? É o que eu falo para quem quer ter filhos e não tem. Tudo bem você criar suas expectativas, mas lembre-se sempre de que o seu filho não assinou contrato nenhum com você se comprometendo a nada. Ele não te deve nada. Né? Porque grande parte dessa frustração que a gente tem é dos nossos sonhos que não vão se realizar. E a outra parte é dessa dor de não saber quem vai cuidar, de não saber se ele vai sofrer, todas essas questões. Ir atrás de conhecimento, depois que veio esse diagnóstico, é que acabou me trazendo até aqui, me levou para fazer o blog, aí eu comecei a conhecer as outras mães e as realidades mais difíceis do que a minha, e acabou me levando para esse acolhimento que virou ativismo e me trouxe aqui. O Theo, então, é um divisor de águas. O Theo, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse o Theo, e eu falo isso sem medo de soar piegas, porque é fato, eu não teria descoberto, por exemplo, que eu sou autista se não fosse o Theo diagnosticado com autismo aos 2 aninhos. Então, o Theo, a vinda do Theo me virou do avesso e, assim, mudou toda a trajetória que eu tinha planejado para mim na minha vida, mas de uma forma boa. Eu gosto mais de mim agora do que antes. E como é que foi essa descoberta para a senhora, depois de adulta, receber esse laudo e se descobrir como portadora do TEA? Foi libertador, de certa forma, porque eu sempre digo que a pessoa, independente dela ter o diagnóstico ou não, ela sabe que ela tem questões. Então, eu sempre soube, desde pequena, que eu era diferente, que eu tinha mais dificuldade em algumas coisas, eu tive muitos problemas no mercado de trabalho, eu vim para São Paulo em 2001, né, eu sou de Minas, eu vim em 2001 porque eu passei num concurso de trainee, eu tive muitos problemas no trabalho. E como eram essas dificuldades? Dificuldades de comunicação, dificuldades de notar coisas que eram importantes numa multinacional. Por exemplo, eu lembro que uma vez meu chefe falou assim para mim, Andréia, você não pode sair para almoçar só com quem você gosta. Eu falei, não, por quê? Era nesse nível de falta de noção mesmo, porque o autista tem esse problema de leitura do ambiente, né, aquela coisa. Porque você precisa, tem pessoas que são importantes, você precisa sair com elas, você precisa puxar papo. Aí eu falava assim, mas por que eu tenho que puxar papo se eu não tenho papo com essas pessoas? E é óbvio que isso vai dar problema numa multinacional. Né? A gente sabe que comportamento conta muito nas avaliações. Eu tinha muita avaliação falando que eu era muito séria e carrancuda e as pessoas tinham medo de mim. E eu não conseguia entender porque eu não tenho a visão de como está o meu rosto. Mas quando eu começo a ficar sobrecarregada, de fato, o meu rosto derrete. Eu não tinha a menor noção. E eu não sabia de onde as pessoas estavam tirando isso. Né? Então, foram se juntando essas questões em todos os trabalhos que eu passei, num nível que eu fiquei com trauma de avaliação. Quando falavam, olha, a gente vai ter avaliação de performance, eu já começava a suar, ficava traumatizada. E eu achava que era simplesmente porque eu era pior do que as outras pessoas. Eu sou burra, eu não sei fazer as coisas, eu não sei manter amizades, eu não sei com quem falar, com quem não falar, o que falar, que horas falar, eu não sei, eu sou pior que as outras pessoas. Então, quando veio o diagnóstico, depois de 6 meses de investigação, num relatório muito detalhado, mostrando cada coisinha, desde que, até assim, as suas expressões faciais não variam muito. Eu falei, o quê? Eu não tinha noção disso, eu não tinha noção. Às vezes você tinha que estar demonstrando alguma emoção que você não está. Isso também é comunicação, a expressão facial também é comunicação, que é um dos pilares do autismo, né? Então eu fui entendendo muita coisa e eu acho que foi importante para eu me perdoar. Né? É quase como se eu pegasse a Andréia pequenininha e desse um abraço nela e falasse, olha, tá tudo bem, você não é burra, um dia você vai entender, você vai sobreviver e vai dar tudo certo. Né? É quase como se fosse isso. A falta do diagnóstico faz com que a pessoa carregue esse sentimento de culpa, de repente, por não ter
sido bem-sucedida no mercado de trabalho ou dentro de um relacionamento também, isso traz esse sentimento de culpa? Traz esse e muitos outros, né? As meninas, principalmente, que têm mais dificuldade para ser diagnosticadas, já tem vários estudos sobre isso, as meninas mascaram, elas são diferentes dos meninos, principalmente se tem junto altas habilidades de superdotação. Então, desde pequenininhas, elas percebem as dificuldades delas, percebem que são diferentes, e aí, tá, como é que eu vou fazer? Ah, aquela minha coleguinha super bem sucedida, eu acho, né, na minha cabeça que ela é, eu vou começar a copiar ela. Aí copio o jeito de falar, o jeito de vestir, decoram, às vezes, scripts inteiros. Essa pessoa na minha vida era minha irmã mais velha. Inclusive, ela morre de rir, porque ela fala que ela era zero bem sucedida, mas na minha cabeça ela era maravilhosa. Só que o problema é, ninguém consegue fingir ser o que é 100% do tempo. E toda hora que você é pega falhando, a sensação de fracasso é esmagadora. E aí, sempre que aumenta a demanda social, que geralmente é na pré-adolescência e adolescência, aí começa a dar problema, por quê? Você não tem o diagnóstico principal, mas os prejuízos começam a vir como se fosse alguns planetas circulando naquele sol ali, né? Aí aparece transtorno alimentar, aparece transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Tudo porque você tenta mascarar, tentando mostrar ser aquilo que você não é, você falha, aí você fica triste, aí você se culpa, você se acha horrível. Então, muitas mulheres autistas, às vezes, têm diagnóstico de bipolaridade, de borderline, de tudo que vocês imaginarem, de depressão, de TAG, menos o diagnóstico principal, por causa dessa característica das mulheres mascararem. É muito comum que as mulheres tenham diagnóstico na vida adulta. E daí também a importância de ter o cuidado com a saúde mental desde muito cedo também, né, deputada? Eu acho que assim, na minha época, né, eu tô com 50 anos, ainda era muito estigma essa questão de psicólogo e psicóloga, né? Eu lembro que teve uma vez na minha adolescência, eu não lembro qual foi o contexto, mas eu lembro da minha mãe falando assim comigo, se você continuar com essa autoestima ruim, eu vou te levar num psicólogo. E eu fiquei muito assustada. Eu pensei, nossa, eu preciso disfarçar melhor, porque senão minha mãe vai me levar num psicólogo. O que será que é um psicólogo? Parecia uma ameaça, era tipo, pessoas que têm problema na cabeça que vão em psicólogo, né? Hoje em dia, isso está mais desmistificado. Porém, ainda tem muitos mitos sobre autismo que dificultam isso. Então, tem muitas pessoas adultas que me perguntam, onde que eu vou para investigar, porque eu estou começando a desconfiar. No SUS, principalmente, a gente não tem médicos especializados nisso. Então, às vezes a pessoa vai no médico do SUS, ele vai falar assim, mas o que você está fazendo aqui? Você casou, você tem filho, você fez faculdade, você não pode ser autista. Você fala, você não pode ser autista. Porque, geralmente, quem tem esse conhecimento do espectro são médicos mais especializados e particulares. Então, o diagnóstico fica mais inacessível também pela parte financeira. Porque se você está adulto e você quer o diagnóstico, você vai ter que, nem que seja fazer uma vaquinha para conseguir pagar uma avaliação particular. E hoje os planos de saúde, eles cobrem esse diagnóstico? O plano de saúde, eu estou rindo de nervoso. O que o plano de saúde cobre atualmente é o que ele quiser. Né? Nós estamos nessa situação, assim, no nosso país, em que tem plano de saúde que nem liminar está respeitando. Inclusive, é uma luta da senhora em uma relação luta à minha questão dos planos de saúde. Desde antes de ser eleita, né? Porque são abusos constantes, eles têm um lobby muito forte em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, e eles têm conseguido uma impunidade com relação a isso, que uma das coisas que eu tive que fazer aqui na LESP já foi chamar o presidente de um plano de saúde para responder lá na comissão das pessoas com deficiência, porque estavam cancelando apólices de pessoas autistas ou com outras deficiências, mas principalmente autistas. Então, qualquer coisa um pouquinho diferente que você queira de um plano de saúde hoje em dia é uma luta, é só judicializando, né? E quem no nosso conhecimento tem acesso à justiça? Pode pagar um advogado particular ou tem acesso à defensoria, né? A gente tem uma multidão de pessoas que não entram no critério de renda da defensoria, mas também não tem renda para pagar um advogado particular. E dependendo da condição também, a criança em específico precisa de uma série de acompanhamentos, né? Não é um único tipo de terapia, são várias terapias que funcionam em conjunto. É porque é um tratamento que precisa ser multidisciplinar, porque o autismo, primeiro que ele, na maioria das vezes, ele não vem sozinho. Ele vem, às vezes, com baixo tônus muscular, e a criança vai precisar de uma físio, uma TO, uma psicomotricista. Ele vem com atraso na fala, e você precisa do trabalho de uma fono. São várias questões em conjunto, né, que precisam ser trabalhadas. Então, não dá para a gente achar que vai ser um tratamento barato. Então, essa é a grande briga, né? Os planos de saúde estão negando esses tratamentos e estão construindo as suas próprias clínicas, mas com um trabalho totalmente prejudicado e precarizado, colocando estagiários para atender essas crianças em grupo. Quer dizer, não está tão melhor que o SUS assim, e as pessoas estão pagando uma mensalidade que não é barata.
Algumas dessas denúncias que a senhora veio fazendo ao longo dos anos, inclusive se tornaram inquéritos de investigação no Ministério Público. A senhora tem acompanhado, continua acompanhando isso? Como que está? Sim, a gente tem, se eu não me engano, uns 10 inquéritos abertos no Ministério Público, a maioria contra planos de saúde. A gente já teve uma reunião com o Ministério Público e com uma operadora específica, que nos chamaram para participar dessa reunião, em que a operadora se comprometeu a revisar quais apólices que tinham sido canceladas, que eu saiba não fizeram isso. Então, é muito difícil porque, às vezes, o juiz impõe uma multa. Olha, se não liberar o tratamento para a criança, eu vou te mandar uma multa de, sei lá, 10 mil reais por dia. Para a operadora, vale mais a pena pagar a multa do que pagar o tratamento. E a legislação obriga que o plano de saúde cubra todas essas consultas e todo esse acompanhamento. Sim, e o plano de saúde não pode fazer seleção de risco, que é o que eles estão fazendo, eliminando esses clientes que eles consideram que dão mais gastos. E na própria lei do autismo, que é a lei Berenice-Piana, fala lá do direito ao tratamento, etc, etc. Então, sim, eles estão descumprindo a lei, porém, a gente tem agências reguladoras que muitas vezes não regulam, né? A gente sabe que são decisões políticas, quem que você vai botar nas agências reguladoras, e a gente tem esse problema de muitas vezes ver que a ANS, principalmente, ela é muito, ela deixa muito ir, deixa eles fazerem muita coisa e não toma uma atitude a respeito disso, justamente porque é o que eu falei, o lobby deles é muito grande em todos os poderes, né? A senhora considera a abertura de uma CPI, por exemplo? Considerar, eu considero. O problema é alguém topar abrir a CPI. Né? Eu protocolei uma aqui na LESP, teve CPI protocolada lá em Brasília também, mas essa decisão de fazer acontecer a CPI é dos presidentes das casas. E essa decisão aqui não aconteceu e lá em Brasília também não. Aí fica para o critério de qualquer um, de todas as pessoas aí pensarem por que será que não. Tá certo, deputada. A gente faz uma pausa rápida aqui no Conexão Paulista. Voltamos daqui a pouquinho para continuar essa conversa com a deputada Andréa Werner, do PSB. Fique com a gente, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Conexão Paulista e com a nossa convidada de hoje, a deputada Andréa Werner, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da Alesp. Deputada, vamos inclusive falar um pouquinho dessa comissão, né? A gente falou dela desde o começo. Como que estão os trabalhos, né, nesse início de 2026 na comissão? Quais que são os avanços também, né, as conquistas dessa comissão nessa legislatura, uma vez que ela foi criada, inclusive, nessa legislatura, né? Sim, inclusive isso é uma história interessante. Eu tinha sido eleita e eu estava conversando com o Caio França, deputado Caio França, que é do meu partido e que era o líder da bancada do PSB aqui. E aí, quando foi conversar sobre essa questão de comissões, eu falei, então tem a comissão da pessoa com deficiência, né? Ele falou, não. Eu falei, como não? Como não? Já tem na Câmara Federal, já tem em várias cidades. Na cidade de São Paulo tem, como que no estado não tem? Ah, eu vou conversar, e na época o presidente era o Carlão Pignatari ainda, vou conversar e tudo, e o Caio conversou com ele e toparam abrir essa comissão. Então, ela foi aberta justamente porque eu fiz essa provocação e entrei e aí assumi a presidência. Então, todos os projetos que têm a ver com pessoas com deficiência são direcionados para lá, tem que tramitar nessa comissão. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem, infelizmente, é conseguir quórum. Porque não é uma comissão que é vista como prioritária pela casa, pelos deputados em geral. Você tem comissões, por exemplo, como a CCJ, como a Comissão de Finanças, de Saúde, de Educação, que são as prioritárias em que todo mundo quer estar. Então, às vezes, os horários coincidem, porque também é muito difícil você conseguir um horário que não tenha nada em alguns períodos aqui na Alesp, né? E aí a gente acaba não conseguindo quórum. Ano passado a gente teve esse grandíssimo desafio de conseguir quórum para a comissão. Mas quando tem, eu vejo que a coisa mais interessante dessa comissão é que é uma comissão muito suprapartidária. Né? Quando a gente recebeu aqui o vice-presidente do Plano de Saúde, teve alguns deputados de outro espectro político me procurando e falando, como é que vai ser isso? O que você quer? O que você quer que eu pergunte? O que eu posso perguntar para ajudar lá para ele? Manda para mim uma lista de questionamentos. Então, todo mundo, você vê que não tem uma questão de direita e esquerda, é assim, estão cortando os planos de saúde de crianças autistas ou com outros deficientes, está errado. Então, nós vamos cutucar. Né? E isso é que eu acho mais bacana, tem uma união muito interessante nessa comissão que você não vê nas outras.
Até porque é uma pauta que ela deixa de ser partidária, Ela né? não é polarizada, não é uma pauta que gera polarização. E essa comissão, por exemplo, os 6 projetos aí que a senhora tem aprovado, todos eles tramitaram na comissão também. Sim. Tem também um esforço da Alesp, em contrapartida, em apoiar essas proposições em favor dessa comunidade? Eu sinto que sim. Eu sou muito respeitada aqui pelo presidente André do Prado, pelos meus colegas, independente do espectro político. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que o trabalho de fato é suprapartidário. Né? Eu já conversei com uns colegas aqui e falei, quando for privatizar a Sabesp, coisa assim, aí a gente discute. Agora, para esse tipo de assunto, não tem papo, gente. A gente tem que priorizar isso, a gente tem que tentar botar dinheiro para que as políticas públicas aconteçam, e é isso, né? Então, é uma conversa que ela é fácil, só fica um pouco mais difícil quando envolve dinheiro. Porque aí depende muito da ordem que o governador deu para a sua base, né? Na hora do orçamento, por exemplo. Se eu coloco uma emenda lá, querendo que vá mais dinheiro para a formação de professores, eu tenho feito com frequência, inclusive. Mas se a base do governo fala não vai, porque não é interesse do governo, aí não vai a minha emenda, não adianta. Né? Então, eu acho que as maiores dificuldades estão quando se envolve dinheiro mesmo. Agora, deputada, como a senhora vê a questão dos trabalhos das associações, como a AMA, as outras associações também, a APAI, que desenvolvem um trabalho importantíssimo em todo o país, no acolhimento e no tratamento destas pessoas? Acho que você já falou tudo. É um trabalho importantíssimo e ele é essencial. Eu visito muitas APAIs e entidades parecidas com a APAI pelo Estado, e quando eu vejo as famílias, quando eu vejo as crianças, adolescentes e adultos que são acolhidos ali, sempre me passa esse pensamento de o que seria dessas famílias se não fosse essa instituição. Olha, chega até a me arrepiar. É um trabalho feito com um amor, com um cuidado. Tem APAI que tem idoso já com síndrome de Down. E que se não fosse isso, essas pessoas estariam em casa. Porque a gente não tem o equivalente do Estado ou dos municípios para poder suprir essa demanda. Né? Então, muitas vezes, o próprio município faz convênio com a APAI para receber esses alunos, no caso, ou esses pacientes quando é da área da saúde. Porque eles fazem esse papel que é importantíssimo e quem está ali, de fato, não tem dinheiro para pagar particular, que é a maioria da população. Né? Então, é o que eu falei com vocês antes, as APAIs estão sempre com fila. Para a educação, para a saúde, para a assistência social, sempre tem fila, porque essa demanda é gigante. Agora, tem fila, mas e se não tivesse as APAIs ou as outras entidades? Seria pior. Eu não consigo imaginar. Né? E a senhora é autora também de emendas parlamentares que destinam recursos para essas associações? Sim, eu faço questão de visitar, né? Eu acho importante porque a direção de uma entidade, ela diz muito sobre o tipo de trabalho que vai ser feito ali. Então, eu visito, eu converso com as famílias, se eu perceber que, de fato, o trabalho é sério, que as famílias estão felizes, é óbvio que eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades. Né? E teve algumas emendas que a gente enviou que possibilitaram que aquela entidade continuasse, porque, infelizmente, o cenário que a gente vê aqui no Estado é que estão todas com a corda no pescoço. Está muito difícil manter os custos. O Estado e os municípios querem direcionar as pessoas para lá, mas não querem pagar. Então, às vezes, tem um convênio, mas o convênio está sem atualizar o valor dele já tem 4, 5 anos. A inflação está aí comendo. E a entidade não pede aumento, mas o aumento não vem. E aí tira aqui, tira ali, para não ter que mandar as pessoas para casa e continuar atendendo. Então, todas uma ação, alguma coisa para poder é o dia da pizza, é o bazar, o que eles fazem para se manter é uma coisa incrível, sabe? Eles são verdadeiros guerreiros, né? Sim, eles são. Agora, deputada, vamos lembrar um pouquinho da sua trajetória. Quando a senhora começou, a senhora disse agora há pouco, né, que com o diagnóstico do TEL, a sua vida mudou e tal. Mas quando a senhora olha lá para o começo, né, e olha hoje onde a senhora está, o que a senhora diria assim que é o principal legado já que a senhora consegue deixar de toda essa trajetória? Eu acho que foi ajudar para que as mães atípicas fossem ouvidas no nosso país. Né? Porque é engraçado que quando eu postei o primeiro post no blog do Lagarta, é aquilo que até apareceu num vídeo aqui, as mães falavam assim, que bom que eu te encontrei, porque na época você entrava no Google e digitava autismo, não aparecia nada, nada. Lagarta foi a primeira coisa que apareceu assim com relevância. Inclusive a gente tem algumas imagens, está rodando aqui. Sim. Do blog. E outra coisa é isso que está na tela. Eu comecei a realizar eventos inclusivos em 2014. 2014, inclusive eu estava morando fora do Brasil. Foi numa vez que eu vim para o Brasil
e que conversando com as mães eu percebi que elas não tiravam os meninos de casa. Falei, para, vamos consertar isso agora. Nós vamos fazer um piquenique inclusive, todo mundo leva os meninos, quem se incomodar com barulho, saia do parque e vá para casa, porque os nossos meninos têm o direito. Aí foi o primeiro em Belo Horizonte, com 150 participantes. Logo em seguida eu fiz no Parque do Ibirapuera com 350, isso em 2014. E a partir daí a gente foi fazendo. Aí veio o Carnapupa, que era o carnaval inclusivo, a gente chegou a ter mais de 2.000 pessoas participando. Então, quando eu vejo, igual ontem, que chegou no meu Instagram, que a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Estado vai fazer um carnaval inclusivo, eu olho e eu sinto um orgulho de saber que eu fui precursora disso. Eu fui a pessoa que comecei aqui a fazer esses eventos inclusivos, e eu acho que o grande motivo eu sentia na pele. E eu ouvia todas as mães falando sobre esse problema. Então, tem algumas coisas que eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, eu dei uma ajudinha para que elas se perpetuassem ou aumentassem de intensidade, né? Agora, de onde veio o nome Lagarta Vira Pupa? Isso aí só quem tem filho sabe, porque o meu filho, quando era bebê, ele cantava, ele gostava de cantar muito, e ele cantava muito uma música do Cocoricó que chama Metamorfose da Borboleta. E tem essa frase na música, pupa, 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 lagarta vira pupa. E eu tinha uma sensação, quando eu fiz o blog, e esse nome me veio assim, Lagarta Vira Pupa, e veio da música na minha cabeça, porque minha cabeça ainda muito capacitista naquela época, eu imaginava que o Theo ia fazer as terapias e ninguém ia nem sacar que ele era autista. Ele ia, tipo, nossa, ninguém ia saber, né? Que é muito capacitista, mas naquela época eu estava ainda em processo de transformação. Com o tempo eu fui percebendo que o Theo não precisava passar por metamorfose nenhuma, porque a ideia era essa, era que ele estava no casulo passando por uma metamorfose. Aí eu fui percebendo que não era ele que precisava se transformar, não, que ele era perfeito e que ele veio para transformar as outras pessoas, né? E que a pessoa que passa por essa metamorfose desde que o Theo surgiu sou eu. Então o nome continua fazendo sentido, mas não mais o sentido que fazia lá atrás, porque eu mesma fui percebendo as coisas que eu não percebia antes, lá no início. E a senhora continua com esse blog, mantém ele ativo? Não dá para ser deputada e manter... A gente trabalha muito, então assim, eu deixei o blog lá como um arquivo mesmo das coisas que eu publiquei, eu acho muito importante que ele esteja ali, porque alguma mãe ainda pode ir no Google e acha este blog, que inclusive é baseado em ciência, e não vai cair em blog que fala que a vacina causou autismo ou qualquer coisa assim, então eu faço questão de deixar ele lá, né? Mas eu já faz muito tempo que eu não atualizo ele, justamente porque as minhas demandas agora são bem maiores, mas como histórico, e tá lá, ele tá lá. A senhora tem livros escritos também, né? Para quem quiser saber mais sobre o tema. Eu tenho o Lagarta Vira Pupa, A Vida e os Aprendizados ao Lado de um Lindo Garotinho Autista, que já está um garotão, né? Que é um apanhado de textos do blog, com alguns textos inéditos, e tenho o Meu Amigo que é o infantil, que ele vai muito bem em escolas, então início de ano muitas mães procuram, onde que está vendendo ele? E está vendendo em todos os lugares, todas as lojas virtuais. Porque ele explica a amizade da Bia com um menininho que chama Nil na escola e que ela fica intrigada porque o menininho não fala e só faz i. E aí a historinha é isso, e eu não menciono autismo em nenhum lugar do livro. Mas é muito interessante porque eu já recebi vários vídeos assim de roda de conversa em escola das professoras lendo para as criancinhas. Ele faz isso, ele adora carrinho, ele chora e se joga no chão, e aí as crianças começam, é o fulano, elas mesmas identificam. E já teve mãe me falando, o meu filho leu o seu livro e ele se identificou no livro, ele falou, mãe, esse sou eu. Então, esse é o projeto do meu coração, porque ele trouxe frutos assim que eu jamais imaginava, sabe? A gente continua vendo as imagens aqui, que são os livros que a deputada vinha falando agora. E interessante esse título, né? Desse que a senhora estava falando, né? Do meu amigo faz I. É porque eles fazem I. É muito comum. Você pode saber, se você chegar num lugar e tiver alguma criança, I, autista. Autista. É muito comum isso. E, deputada, dito tudo isso a respeito do legado que a senhora considera, acho que os livros, o blog, tudo isso também é um legado. Em 2026, né, quais são aí os projetos, os planos para o futuro? 2026 é ano de eleições, eu estou avaliando a possibilidade de sair para deputada federal, ainda estou avaliando, porque acho que a pauta é muito ampla, né, e a gente precisa dar essa visibilidade mais nacional para ela. Mas estamos aí conversando e vendo o que vai ser possível, pois muita coisa pode acontecer até abril, né?
E é isso, o plano é a gente conseguir ampliar, de alguma forma, ainda mais o trabalho que a gente vem fazendo no gabinete. Em relação a projetos, proposições? Eu não tenho muita expectativa de projeto ser aprovado esse ano, não, porque a Alesp já está em clima de campanha, né? Você vê que fica difícil, às vezes, juntar as pessoas aqui, os deputados, porque todos já estão nas suas bases, trabalhando por causa da eleição. Se tiver algum projeto para ser votado esse ano, eu gostaria muito que fosse o meu projeto da renda básica, mesmo sabendo que a chance dele passar é mínima, mas eu preciso dar essa resposta para as pessoas que me seguem e que cuidam sozinhas dos seus filhos, com a saúde mental precarizada. E eu acho que é uma esperança, sabe? Saberem que eu estou trabalhando para que esse projeto seja aprovado. Essa é a questão das pessoas que são cuidadoras. Sim, do salário. Qual seria o valor que a senhora está propondo? A gente colocou um salário mínimo, tá? Seria a renda paulista. Provavelmente não vai passar por motivos de dinheiros. Eu vou conversar com o governador e tudo, mas eu acho que eu preciso tentar, eu não posso desistir sem tentar, né? Esse valor teria que ficar previsto já no orçamento para o ano que vem? Sim, teria que tirar de algum lugar. Eu tenho sugestões, porém aí eu nunca sei se o governador vai concordar, né? Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque além da questão, né, dessa pauta envolvendo o TEA, a senhora também tem outras leis aprovadas, principalmente na área da educação. A questão ali do celular, também tem uma proposição da senhora. Eu fui coautora nesse projeto de lei, a principal autora dele foi a Marina Elô, e eu acho que nesse projeto especificamente a maioria absoluta dos deputados assinou com coautoria, porque foi uma pauta que estava pulando, que era muito importante naquele momento. Mas, em geral, os meus projetos de lei são sobre, quando fala de escola, o primeiro projeto que eu tive aprovado aqui foi o que garante o direito ao acompanhante especializado, multa escolas que recusam matrícula e também impede que as escolas limitem o número de alunos com deficiência por sala, e pode parecer uma coisa estranha, porém tem um motivo. As escolas particulares, principalmente, usam isso de desculpa, e eu já ouvi isso de escola particular. Ah, mãe, a gente não pode matricular o seu filho porque já tem um autista dessa idade na sala. Então, foi de tanto ouvir isso, de tanto ouvir mães me relatando esse tipo de desculpa, que eu fiz questão de colocar isso na lei que foi aprovada. Tem também uma lei para que tenha acessibilidade na emissão de documentos, porque a gente recebia denúncias de mães que iam ao poupa-tempo para emitir RG de filho com paralisia cerebral, e você imagina essa situação, o filho não sustenta o pescoço, ele usa aquele encosto da cadeira. Aí chega lá, a pessoa que vai tirar a foto do documento fala, não pode aparecer nada além do rosto. Mas se eu tirar o encosto, a cabeça dele vai cair, porque ele não sustenta. Por que a senhora, caso real, por que a senhora não fica atrás da cadeira dele e segura o pescocinho dele? Aí a gente fala, 1, 2, 3, a senhora solta e a gente tira. Caso real que chegou ao nosso gabinete. Então, eu batalhei para aprovar essa lei que diz que a pessoa com deficiência pode aparecer com o seu objeto de acessibilidade, e autistas que têm muita dificuldade de tirar foto, às vezes não ficam parados, choram, aquela coisa toda, a mãe pode trazer a foto de casa dentro de características que forem estipuladas. Então, essa é uma lei que eu considero que é muito importante também. Tá certo, deputada. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso Conexão Paulista. Quero deixar aqui, né, 2 minutos para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente começou um trabalho muito diferente aqui na Alesp, com essa questão de ter um time de acolhimento. Eu acho que a população tem se sentido mais próxima da política, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não tem uma visão muito boa da política e de políticos, e toda vez que eu recebo um feedback de alguém de fui muito bem tratada, muito bem acolhida pelo pessoal do seu acolhimento, foi por causa do seu gabinete que resolveu o problema tal na escola do meu filho, eu vou sentindo que a gente está no caminho certo, e lembrando sempre que quando eu entrei aqui, uma pessoa me falou, política é feita de pequenos passos, e eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim, não, eu preciso de uma estrada de 200 quilômetros pavimentada. Mas eu fui entendendo que é isso mesmo, né? Que é muito difícil, às vezes, a gente tirar as coisas do papel. Então, qualquer passinho que a gente consiga, que vai melhorar a vida dessas famílias, para mim está valendo. Então, a gente chora de alegria no gabinete quando a gente consegue algum avanço, quando a gente consegue um diálogo com uma secretaria que vá fazer alguma diferença. Então, a mensagem que eu tenho para as pessoas é não odeiem a política, saibam sobre política. Ainda mais nesse ano de eleição, entendam em quem vocês vão votar, que projetos de lei que aprovou, como que votou em coisas que vocês consideram importantes, porque é esse tipo de politização que a gente precisa para mudar o país, e não esse fla-flu que a gente vem vivendo nos últimos anos. Né? Até porque a política é o meio, né, para conseguir mudar Exatamente. As realidades. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Meu colega Ronaldo também, muito obrigada por me acompanhar aqui nessa entrevista. Eu que agradeço.
E obrigada a você pela sua companhia com a gente aqui no Conexão Paulista. A gente fica por aqui, agradeço a sua presença, também da deputada, do Ronaldo. Seja sempre muito bem-vindos vocês dois aqui ao nosso programa na Rede Alesp. Até mais, tchau!